Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando, nos abençoando e nos intuindo em mais este nosso estudo de seu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Esta doutrina que tanto nos auxilia a compreender, a conhecer a nós mesmos, a conhecer o mundo que nos rodeia, a vida que nos envolve, para que desta forma possamos realizar o melhor de nós. Nós paramos em nosso último estudo no resumo da doutrina de Sócrates e Platão e daremos continuidade neste item, agora no item 9. Lembrando que se eventualmente alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma observação, estou em aberto, podem estar me escrevendo, que eu responderei na medida do possível e permitido pelo alto. Dando início então, no item 9, como eu falava, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão diz o seguinte: se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Esta observação da doutrina socrática, ela é muito interessante porque sempre que nós pensarmos em justiça, a morte como um fim, ela simplesmente desmoraliza, ela simplesmente destrói por completo qualquer senso de justiça que nós tivermos. Toda a justiça ao longo de todos os tempos não faria nenhum sentido. Aqui tem a fala de Kardec, continuando aqui agora. Em outros termos, quer dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal, que o malvado tem tudo a ganhar com nada, que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para outra vida, a entrada na vida futura. Aqui Kardec mais uma vez remete-nos ao livro, a sua obra O Céu e o Inferno, e mais uma vez eu reitero, nosso objetivo não é decorar o Evangelho, e sim compreender o Evangelho e compreender os mecanismos de introjeção ou de internalização ou interiorização, como alguns têm se expressado, mas que acima de tudo é compreendermos a essência. Porque o que nós acabamos por observar, curiosamente, o Evangelho de Jesus é bastante proclamado e disseminado. A figura de Jesus é uma figura supostamente muito adorada, muito amada por religiões e religiosos. Mas começamos a perceber que este amor, este louvor, esta adoração, de algum modo, algumas coisas não estão fazendo muito sentido. De algum modo, nós temos a impressão que esta adoração, que este amor, que esta disseminação do Evangelho, elas não estão, digamos, muito alinhadas com os fatos. Elas não estão muito em conformidade com as circunstâncias das quais todos nós nos encontramos, inclusive nos atuais momentos de nossa sociedade.
Claro que, como eu também já disse, nosso intuito aqui não é realizar nenhum tipo de crítica, e sim estudar o Evangelho. Mas é ao falar destes detalhes que nós começamos a compreender o porquê que o Evangelho passa despercebido. Porque muitos de nós temos a impressão que estudar o Evangelho é simplesmente ficar lendo, decorando e falando sobre ele. Por mais que muitos poderiam dizer, não, mas é preciso vivê-lo para que assim faça algum sentido. Pois então, verbalmente também tem-se muito falado sobre isso. Nós sempre escutamos muitos dizerem que nós precisamos viver o Evangelho. Mas uma das coisas que eu observo de maneira gritante é que a primeira tentativa de disseminar o Evangelho é com agressões. Religiosos agredindo-se uns aos outros. Religiosos, em nome do Evangelho, agredindo a compreensão de outros, que inclusive se baseiam também no Evangelho. E isso é muito curioso. A psicanálise vem chamar isso de inconsciência. E é bem interessante porque nós percebemos o quanto a grande maioria de nós somos inconscientes em nossas ações, em nossas atitudes, e inclusive aquelas ligadas às questões filosóficas, neste caso as questões ligadas ao Evangelho. Porque inconscientemente estão, na verdade, bastante na contramão do propósito do Evangelho, embora falando em nome do Evangelho. E por que estas coisas acontecem? Estas coisas acontecem por conta da inconsciência do que vem a ser o Evangelho e da inconsciência desta não introjeção do Evangelho. Porque por mais que nós possamos compreender o Evangelho teoricamente, isto não implica que nós estamos percebendo, que nós estamos sentindo, que nós estamos até mesmo compreendendo teoricamente este Evangelho. Porque ao longo dos séculos muito se tem falado no Evangelho e algumas ideias elas simplesmente foram convencionadas pela coletividade, pelas religiões, pelas instituições religiosas e até por grupo de pessoas. Mas que, na verdade, acabaram-se distanciando-se, acabaram-se perdendo o Evangelho, carregando-se muito o nome de Jesus e o nome do Evangelho, mas muito distante da real proposta do Evangelho. E é este o nosso objetivo. E por isso estes comentários, por isso estas observações ao estudarmos o Evangelho. Uma das coisas que nós observamos é que Evangelho é tido como algo sagrado, é tido como algo inquestionável, é tido como algo sei lá o que. Mas o que eu estou querendo dizer é que exatamente pelo fato de muitos acharem que o Evangelho se trata de algo sagrado, não questionam, não param para analisar a possibilidade de que o Evangelho em si é algo legítimo e verdadeiro, mas que por tomarem como sagrado, naquele momento que o Evangelho chega a ele, poderia estar afirmando as mais bárbaras ideias e ele ainda as tomará como sagradas. Porque ele se acostumou-se, convencionou-se que Evangelho é algo sagrado, intocável, imutável. Só que esquecem que qualquer um poderia hoje escrever um livro chamado Evangelho e publicá-lo. E aí simplesmente porque colocaram o Evangelho na capa, tudo que está ali contido é sagrado, tudo que está ali é algo inquestionável, tudo que ali se encontra não é passível de análise, não é passível de processarmos logicamente, de passar isso pelo crivo da razão. Na verdade, é por isso que a psicanálise vem falar desta inconsciência. Porque inconscientemente nós não procedemos desta forma.
E curiosamente nós temos uma obra hoje muito curiosa, porque ela também chama-se o Evangelho. O Evangelho do Monstro do Espaguete Voador. É exatamente isso. O Evangelho do Monstro do Espaguete Voador. É o Evangelho satírico. É o Evangelho que vem a mostrar como as religiões acabaram-se por iludindo de tal modo, ou melhor, os religiosos, iludindo de tal modo, que qualquer coisa poderia ser escrita no lugar e aquilo teria o mesmo sentido. Por mais bárbara que fosse, teria o mesmo sentido. Por mais infantil e ilusória que fosse, teria o mesmo sentido. E nós começamos a observar que evangelho como este é muito rico para nós, porque nos traz a clara informação do quanto nós não estamos compreendendo a proposta do evangelho, ao ponto de eles poder ser comparado como algo que nos apresentaria a maior baboseira do mundo. Porque quando nós falamos de nossa inconsciência acerca do evangelho, implica que muitas vezes nós estamos proclamando o evangelho de fato como uma baboseira, porque nós estamos tratando ele como um espaguete voador, como algo que de fato não é aplicável em nossas vidas. De fato é algo que não vai em conformidade com aquilo mesmo que eu proponho em nome do evangelho. E estas coisas acontecem por conta da nossa inconsciência. Mas o nosso papel aqui é despertar a consciência. Então precisamos estudar o evangelho da maneira mais clara possível, da maneira mais abrangente possível, para que nós não sejamos mais um repetidor muito próximo de espaguetes voadores. Ok? Bom, continuando aqui então, como eu disse, Kardec faz uma menção, um remeter à obra O Céu e o Inferno, que nós temos acompanhado aqui já em alguns estudos, e eu vou ler um trechinho para mais uma vez nós observarmos que estudar o Evangelho é muito mais do que entender o que a proposta teórica nos apresenta. É inclusive entender como nós temos condições, como nós podemos estudar o Evangelho. Por exemplo, quando o Evangelho algo nos diz, nós irmos buscar na fonte, irmos buscar a veracidade das informações, a coerência das informações, a procedência dessas informações, para que nós simplesmente não enveredamos ilusoriamente em ideias das quais nosso inconsciente, nossa lógica não as processará e por isso não irá introjetá-las. Porque a introjeção ela só é possível mediante nossa lógica. É exatamente aquela fé que diz assim, não importa os fatos, eu creio, é exatamente aquilo que permite que nós não compreendamos. Exatamente. Quando nós nos propormos a crer em algo sem nos ater aos fatos, sem nos importar com os fatos, eu posso dizer que eu estou crendo, mas não estou compreendendo e por isso não sentirei. É por isso que muitas vezes eu direi, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, e qualquer circunstância adversa me desmorona. Porque eu, na verdade, nunca estava crendo em nada. Não, mas eu creio. Sim, você crê verbalmente, mas você não sente. Porque a fé, e aqui a doutrina espírita vem nos falar da fé raciocinada, ela independe da minha vontade. Eu simplesmente tenho fé porque é um fato. Por exemplo, eu tenho fé que ao respirar adentra ar em meus pulmões. Porque isso é um fato. Não tem como eu não ter fé nisso. Isto é a fé raciocinada que a doutrina espírita nos apresenta.
é uma fé que independe, é uma fé que nos ensina a compreender as coisas das quais, independentemente da nossa vontade, é impossível nós compreendermos diferente, é impossível nós tomarmos como diferente, porque é processado pela lógica, a ideia é avalizada pela razão, e com isso então nós temos uma fé sólida, uma fé legítima, o que a doutrina espírita vem a chamar de fé raciocinada. Bom, mais uma vez então, fazendo um remeter ao livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, eu vou pegar aqui um pequeno item, porque nós estamos falando acerca do materialismo, né, que Kardec diz aqui, que seria muito cômodo, seria muito, na verdade, né, seria a negação de toda a responsabilidade moral, né? Ou seja, a pessoa poderia fazer o que quisesse, cometer atrocidades diversas, e com isto então, com a vinda da morte, ficou tudo cessado, se acertou, ela não tem responsabilidade perante nada, né? Tá tudo certo, prejuízo que causou, problema de quem tomou prejuízo, né? Nós começamos a compreender que a nossa lógica começa a processar a ideia materialista como algo, digamos, sem sentido. Nós começamos a compreender, e aqui Kardec vem fazer esta observação, que para os malvados a ideia materialista ela acaba nos incitando ao mal, digamos assim. Obviamente, não estou dizendo, afirmando que todo materialista seria malvado, até porque o materialismo ele tem muitas vertentes, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui acerca do materialismo no tocante à vida transcendente, a vida após a vida do corpo, né? E com isso então a filosofia nos leva a compreender que a responsabilidade moral então ela é cessada, ou seja, como diz até uma expressão, um ditado comum, só se vive uma vez, então eu vou aproveitar. Inclusive esta afirmação é a afirmação digamos, que embasa a atitudes duvidosas, antiéticas e até mesmo imorais para alguns grupos, porque só se vive uma vez. De fato, se a vida fosse esta única, eu não vejo por que eu não iria fazer de tudo o que eu deveria fazer. Eu não vejo por que eu não faria, aproveitaria, como utiliza-se muitas vezes o termo, porque se só se vive uma vez, qual é o problema de fazermos tudo aquilo que agrada aos nossos sentidos, digamos, mais imediatos? Eu não vejo razão por que não vivermos desta forma. Eu não vejo razão por que não aproveitar da melhor maneira possível se não tiver nenhuma responsabilidade ulterior perante isso. Mas começamos a compreender que se a ideia materialista ela fosse um fato, se não houvesse vida após a vida do corpo, se não houvesse consequências para o ser imortal que somos, por que nós não seríamos totalmente antiéticos? Não tem porquê, não tem responsabilidade, qual é o problema? Mas começamos a perceber que a lei de causa e efeito, presente em todas as coisas, em toda parte. Eu sempre dou um exemplo muito simples, né? Peguemos um lápis. Eu tenho certeza que eu farei uma pergunta e todos saberiam me responder. Neste caso, todos seriam videntes. Se eu jogasse este lápis para cima, e aqui tem um teto de quase 3 metros, então não poderia ficar muito tempo no ar este lápis. Depois de alguns segundos, o que aconteceria se eu jogasse este lápis para cima? Todos em sã consciência afirmariam que ele voltaria para baixo, cairia de volta ao chão. Pois então, isso chama-se lei de ação e reação, lei de causa e efeito, tanto faz o nome, a denominação. Mas o que eu estou dizendo é que no universo existe um mecanismo do qual há uma lei de ação
e para cada ação há uma reação. E isso vale também para todas as outras coisas. Tudo no universo é regido por uma lei de ação e reação. E no tocante a comportamentos, é do mesmo modo. Todas as nossas ações geram reações. Claro que não muitas vezes como nós gostaríamos que fosse, ou como algumas religiões supõem que seja. Eu vou fazer determinadas coisas e daqui a um pouco outras coisas acontecerão. A lei de causa e efeito ela é imediata. A causa e o efeito são simultâneas. O que acontece é que dentro desta simultaneidade, dentro do espaço-tempo, isso pode se alongar. Ou seja, eu posso tomar uma decisão agora e obter consequências durante um tempo que abarca toda a minha vida, que abrange toda a minha vida. Eu posso tomar uma decisão, em outras palavras, que repercutirá consequências, reações por séculos. Então, quando nós começamos a compreender a lei de ação e reação, e aqui nós estamos falando do materialismo, mas trazendo o aval da ciência para dentro de nosso contexto filosófico analítico, começamos a compreender a consequência, a necessariedade de nossas ações embasadas na moral, de nossas ações embasadas na consciência de que há consequências. E por conta disso, mais uma vez, o materialismo como nada, né? Lembrando que aqui nós estamos falando do materialismo como nada, não faz nenhuma procedência filosófica, não faz nenhum sentido lógico, não faz nenhum sentido do ponto de vista lei de causa e efeito. Por mais que nós tentássemos buscar algum sentido no materialismo, até porque muitos grupos, muitos indivíduos, muitos grupos, muitas filosofias ainda tentam buscar algum sentido, mas se nós fizermos uma análise histórica um pouco mais aprofundada, nós vamos entender porque alguns ainda buscam e encontram, digamos assim, algum sentido no materialismo. Se nós fizermos uma análise aprofundada, nós começaremos a compreender que a grande base do materialismo é o pseudo-espiritualismo. Ou seja, o que fortaleceu grandes grupos materialistas, principalmente no século XV, XVI, XVII, era a força de um espiritualismo malvado, de um espiritualismo, de uma proposta espiritual que na verdade era uma proposta extremamente perversa, extremamente maligna, e que, claro, à luz da razão, toda esta proposta espiritualista não fazia nenhum sentido. Nada mais claro e lógico do que um materialismo, porque se Deus era uma perversidade, se Deus era um assassino genocida cruel, nada mais com mais sentido do que o nada, nada mais sentido do que um cessar da vida do espírito imortal que somos, neste caso não seríamos, porque como poderia um homem, durante algumas décadas, ou até mesmo em poucos anos, ter algum ato que o levasse a permanecer eternamente no inferno? Qualquer outra ideia, por mais infundada que fosse, seria melhor do que essa. E com certeza, entre o materialismo e este tipo de espiritualismo, digamos assim, é claro que o materialismo faria mais sentido lógico, mas não plenamente. Mas com o passar dos séculos, e mais especificamente no século XIX, o professor Hippolyte Léon, conhecido Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, traz à luz aquela era, traz à luz de um novo entendimento, uma nova análise acerca
da espiritualidade. A espiritualidade agora não estava sendo considerada como algo mítico. Era algo que começou a ser desenvolvido dentro de uma análise científica. Embora muitos poderiam discutir e questionar esta cientificidade que Allan Kardec estrutura a doutrina espírita, mas nós começamos a compreender que é vã ignorância. Porque se nós compreendermos o que é ciência, essa seria a nossa pergunta: o que é ciência? Se alguém pensar assim, ciência é laboratório, é pesquisa, então, ignorância ou ilusão. Porque ciência é simplesmente aquilo que busca a qualificação de seu objeto de estudo. Observe bem a definição de ciência. Ciência é aquilo que busca e qualifica o seu objeto de estudo. Observe que a ciência não está dizendo que é materialista. A ciência não é espiritualista e a ciência não é nenhuma das duas coisas. E a ciência também não é as duas coisas. Ou seja, a ciência é simplesmente aquilo que analisa e qualifica o seu objeto de estudo. Logo, a ciência não é espiritualista, logo a ciência não é materialista. Os cientistas, os filósofos e os espiritualistas, sim, são espiritualistas, materialistas, enfim, são indivíduos que assumem essa postura. Mas que a ciência em si não é nenhuma destas coisas. Então, dentro de um caráter científico, ou seja, Kardec faz uma análise onde ele não incute nem uma premissa espiritualista e nem uma premissa materialista. Porque ele não pretende criar um dogma para fazer a análise. O que acaba acontecendo é que muitos cientistas já carregam um tipo de religião, um tipo de dogma, digamos assim. Não, mas eu sou um cientista ateu, é um cientista religioso como qualquer outro religioso, como diz Dr. Flávio Gicovati, ele quer ter certeza da mesma forma que o religioso. O cientista que se declara ateu, ele é também um religioso, só que a religião dele é o espaguete voador, ou seja, ele também quis ter uma certeza de algo acima de todas as coisas. Mas como sabiamente diz Dr. Flávio Gicovati, renomado psicanalista do século XX, recentemente desencarnado, ele vem dizer que tanto o espiritualista quanto o materialista, ambos querem ter certeza. E que a dúvida seria aquilo que eventualmente seria diferente. Ou seja, por que ter certeza também, né? Da matéria ou da espiritualidade? Então, entre as duas, Kardec não fica com nenhuma. E Kardec então começa a analisar cientificamente. E dentro desta cientificidade, sem dogmas, tanto espiritualistas quanto materialistas, filosoficamente ele desenvolve o corpo da doutrina, que é onde este corpo de doutrina culmina na moral que Jesus nos apresenta, por isso o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso nós começamos a compreender o Evangelho como o guia plenamente seguro para as nossas vidas. O que muitos poderiam contestar é que desavisadamente, ignorantemente ou ilusoriamente, tanto faz, é dizer que Evangelho tem como base apenas a religião. Que Evangelho tem como base apenas os preceitos religiosos e por isso deveria ser descartado de antemão. Quando na verdade ele, ao ser encarado como um tratado filosófico, nós começaríamos a compreender que ele vai muito além das propostas religiosas. É exatamente isso que eu estou dizendo. O Evangelho de Jesus vai infinitamente além dos contextos religiosos. Aliás, ele vai infinitamente além
das filosofias materialistas, das filosofias espiritualistas. Porque ao estudarmos o Evangelho, começaremos a compreender que uma das propostas que o Evangelho nos tem claramente, que só a ilusão nos obscurece esta claridade, é que ele não tem nenhum tipo de sectarismo. Ou seja, ele não é espiritualista, ele não é materialista, ele não é nenhuma das coisas. Ele não é sectarista, ele não adota nenhum tipo de seita. Seja seita religiosa, seja seita espiritual, seja seita materialista, seja seita teórica, tanto faz o tipo de seita que nós queiramos imaginar. O Evangelho vai infinitamente além destas coisas. E ao estudarmos o Evangelho sem preconceitos, sem ilusões, começaremos a perceber a grandiosidade inimaginável, a grandiosidade incomensurável que o Evangelho nos apresenta, e por isso começaremos a compreendê-lo como guia plenamente seguro para as nossas vidas. Porque pseudo-ideias superiores, pseudo-ideias inovadoras, como às vezes nós observamos que alguns ditos não religiosos se apresentam, porque como eu disse, parafraseando Flávio Gicovati, os ditos não religiosos muitas vezes são tão fanáticos ou até mais fanáticos do que os ditos religiosos. E quando nós começamos a compreender a essência do Evangelho, começamos a compreender que uma das propostas que o Evangelho nos apresenta é o não fanatismo. É a criticidade. Mas não a criticidade de crítica, de proposta negativa, contestatória, agressora para o outro, mas sim uma proposta autocrítica. Como eu estou formando, desenvolvendo minhas ideias? Em nome de Deus, do amor de Jesus, da matéria, do diabo, do demônio, do raio que parta, seja lá o que for, como eu estou desenvolvendo e criando estas ideias e construindo o meu próprio ser? Como estou fazendo isso? De uma maneira mais simplificada, nós começaremos a encontrar as respostas quando nós nos perguntarmos como estou me sentindo. Que curiosamente, as respostas das questões mais bem elaboradas, mais complexamente elaboradas, elas estão todas contidas dentro de nós. Em outras palavras, como Kardec observa na questão 621 do Livro dos Espíritos, a palavra de Deus está na nossa consciência. Para aqueles que eventualmente não acreditam em Deus ou não compreendem a existência de Deus, ou compreendem a existência de um espaguete voador, seja lá que denominação nós quisermos dar, ou não, nós temos as respostas dentro de nós. Até porque aquele que decide por não compreender a existência de Deus, eu não vou usar o termo acreditar, porque nem eu acredito, eu não acredito em Deus, também não acredito em espaguetes voadores, que bom, né? E parece que o espaguete voador parece que tem sido a religião mais sincera da atualidade, mais honesta, mais ética da atualidade. Porque ela se declara, eu sou um espaguete voador, né? Ou seja, não poderia haver na atualidade honestidade maior, não poderia haver na atualidade ética maior do que colocar às claras, bem definida e claramente a proposta apresentada. Se as religiões tivessem condições de fazer 1% disso, nós teríamos um avanço gigantesco em nossa humanidade. Observe que o que eu estou falando aqui
é sempre em caráter autocrítico. Volto e repito, nosso objetivo não é criticar ninguém, não é criticar quem ou o que quer que seja, mas sim criticarmos-nos, criticar a forma da qual nós estamos desenvolvendo em nossa própria mente a visão de mundo que nós estamos realizando, estamos tendo, para que assim sejamos de fato aquele dos quais nós estaremos bem. Porque, como eu disse, o termômetro da compreensão está dentro de mim mesmo. Mas este termômetro precisa ser observado de maneira, digamos, um pouco mais criteriosa, porque o que é muito comum é nós observarmos as pessoas dizerem: eu estou bem. Tá, você está bem agora, está bem com a ideia que você construiu, está bem com a ideia de evangelho que você tem. Mas nós precisamos observar se você continuará bem, né? Ou seja, diante de adversidades da vida, e que nós estamos observando que o mundo tem nos oferecido bastante adversidades, e atualmente talvez um pouco mais do que em outros tempos, nós temos que nos perguntar se nós estamos prontos, se nós estamos aptos a enfrentar as adversidades que a vida nos impõe, nos imporá. Não, mas não vai acontecer nada comigo. Bom, tudo bem, questões sociais, emprego, talvez as coisas só sejam melhores para nós, digamos assim. Mas o fato é que envelheceremos, o fato é que adoeceremos, o fato é que desencarnaremos. E diante disso, você está apto a enfrentar o desencarne dos seus e de si próprio? É esta a proposta que o Evangelho nos faz. Mas também continuando, o Evangelho também nos diz que a proposta é para os que não estão satisfeitos. É para os que querem algo mais. Aqueles que aqueles que estão satisfeitos, o Evangelho de fato não vem a falar com estes. Então é só uma observação. Agora eu acho que eu consigo ler aqui o Céu e o Inferno. Então, continuando aqui, o remeter. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Bom, eu li apenas um pequenino trecho aqui na segunda parte do Céu e Inferno, capítulo 1, item 13, mas são vários exemplos que Kardec traz aqui de comunicações, e que, até mesmo independentemente da veracidade ou não das comunicações, né, que alguns poderiam questionar sobre animismo, sobre, enfim, paranormalidade, parapsicologia, mas só a proposta filosófica aqui nos dá uma percepção muito aprofundada. Ou seja, nós começamos a perceber que é o adiantamento moral do espírito que facultará a ele esta consciência pura, como Kardec coloca aqui, né? Ou seja, porque tudo isso aqui que eu estou falando tem como propósito primário a consciência pura, a consciência de nós estarmos realizando o melhor de nós, a consciência de nós estarmos fazendo o melhor de nós, independentemente do que nós estamos construindo. É claro que eu estou aqui falando e cada um está interpretando de um modo, cada um está fazendo uma análise subjetiva e está construindo por si próprio uma imagem. E muitas vezes com mais ou com menos pontos de contato. Muitas vezes com muitos pontos de contatos, mas muitas vezes com praticamente nenhum ponto de contato, ou talvez até nenhum. Mas o que eu quero dizer é que o mais importante,
que ilusoriamente as pessoas buscam estes pontos de contato. Eu sempre ouço a expressão, comumente tenho ouvido, eu concordo, eu discordo. Bom, se eu não disse ainda, eu não estou buscando nenhuma concordância e nenhuma discordância. Nós estamos apenas estudando. Eu estou, como eu também já disse, meramente expondo o estudo do Evangelho. Agora, o que farão com este estudo não me interessa. Não me interessa se vão entender, não me interessam se vão abarcar, abraçar, não me interessam se vão vivenciar. O meu propósito é eu ter a consciência tranquila de que estou sendo honesto, porque estou estudando e desinteressadamente estou expondo, estou expondo a minha análise sobre o Evangelho, sem qualquer interesse, sem sequer ter interesse de conversão, porque muitos têm, por mais que se apresentem nenhum interesse, têm interesse de converter, de convencer, enfim, de fortalecer o grupo dele, a religião dele, a instituição dele. E o meu interesse aqui é meramente expor os fatos, é meramente expor aquilo que eu entendo por verdade, embora verdade parcial, porque, como eu costumo dizer, a única verdade plena é a sabedoria plena, é o infinito amor, é o amor, né? Claro que aqui nós estamos numa definição de amor muito, mas muito distante da definição comum, porque eu estou falando do infinito amor, do amor supremo do universo, mas que também não é muito assunto agora, mas só para dizer que a minha proposta é estudar e compartilhar, é ter a consciência tranquila de que estou realizando o melhor de mim, estou fazendo o melhor de mim neste mundo do qual me encontro, que o meu contributo é em conformidade com aquilo que eu posso oferecer, ou seja, só posso oferecer o que eu compreendo, o que eu absorvo, o que eu compreendi ao longo do tempo. Falando como espírito imortal que sou, o que eu tenho compreendido pelos séculos que eu venho peregrinando neste universo inexplicavelmente maravilhoso. Bom, não fugindo muito do Evangelho, não que eu esteja fugindo, mas para nós começarmos a compreender que a essência do Evangelho, ela vai muito além do que comumente nós temos ouvido. Porque o Evangelho tem sido base de divergências, tem sido base de posturas antagônicas, quando na verdade a proposta do Evangelho é a união. Mas aqui eu quero fazer uma observação. E aqui eu quero fazer uma observação desta observação. Toda análise precisa, digamos, de o mais definido possível os termos, para que a gente possa construir uma ideia. A filosofia, ela é muito bem constituída se ela tiver muito bem definido um termo. Senão, essa construção filosófica, ela se perde. Eu estou fazendo esta observação porque sempre que eu falo em algum termo, eu preciso tentar defini-lo melhor, para que a gente consiga desenvolver uma melhor ideia, para que a gente consiga realizar melhor a introjeção deste Evangelho e não continuarmos nesta mesmice secular, neste moroso processo que nós temos observado por alguns séculos. Então, quando eu falo união, eu falo união não formal, união não institucional, união não convencional. Porque o que tem se feito muito com o Evangelho são estas uniões. Uniões convencionais, formais, administrativas, burocráticas, doutrinárias, mas não tem feito
em nossas vidas, união de sentimentos. É aí que muda a definição de união. Porque a união proposta pelo Evangelho é uma união de sentimento. E que, curiosamente, este mesmo Evangelho é utilizado pela desunião. É utilizado pela desunião dos sentimentos. Que coisa curiosa. Começamos a perceber tamanha ilusão que nós nos encontramos acerca do Evangelho. Embora às vezes eu tenha observado que, muito raramente, alguém menciona, seja num artigo, num texto, que Jesus não era cristão, que Buda não era budista, né? Enfim, curiosamente nós observamos que estes chamados líderes espirituais ou líderes religiosos, eles na verdade nunca foram líderes religiosos. Porque eles sempre tiveram proposta de união, digamos, imparcial. Por que o próprio Jesus prefere se entregar à cruz? Né? Estamos analisando a doutrina socrática. O próprio Sócrates permite ser executado, não pretende fugir, ainda que ele teve esta possibilidade. Porque começamos a observar que estes mestres espirituais, os chamemos assim, eles não tinham nenhuma proposta de desunião. Eles não tinham nenhuma proposta sectarista, que às vezes aceita e entendida como uma derivação de uma religião. Mas na verdade, em uma análise mais aprofundada, toda religião é uma seita. Toda constituição segregada de uma ideia instituída ou institucionalizada em um corpo, em uma entidade ou um grupo de pessoas, tanto faz, é um tipo de seita. Pois é uma segregação, pois é um partido, pois ao segregar, aquilo exclui uma outra parte. E isso tem acontecido muito com o Evangelho. O Evangelho, que tem uma proposta de união, tem sido base principal para as desuniões. Porque uma vez institucionalizada a religião evangélica, a religião, quando eu falo religião evangélica, todas as religiões que têm como base o Evangelho. Uma vez que nós institucionalizamos e com isso nós começamos a dizer, aquele não entende do Evangelho, sou eu que entendo, é a forma que eu entendo que é a certa, aquela outra é errada, aquele outro, enfim, nós criamos desuniões, criamos antagonismos, criamos divergências das quais em princípio contrariam o princípio do Evangelho. E aí nós nos perguntamos, mas espera aí, o que está acontecendo? Se a proposta do Evangelho, em suma, é a unificação, é a harmonização, é a junção de todos, por que o Evangelho é utilizado como elemento, instrumento de segregação, instrumento de exclusão? Porque muitas vezes, em nome de uma fraternidade, unem-se alguns e, obviamente, excluem-se outros, pois segregam aqueles que não fazem parte deste grupo. Então isto se torna uma espécie de, como disse Gandhi, fascismo. Fascismo ainda que diluído em grandes grupos, mas fascismo, porque favorece um grupo, não é de fato contextualizador, não considera o todo em todos os tempos, em toda parte. Bom, só para nós começarmos a compreender como a proposta do Evangelho é abrangente, como a proposta do Evangelho vai muito além. E nós começamos a observar o próprio Kardec aqui no início da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, falando que a doutrina espírita não era sectária, ou seja, ela não era de propriedade de algum grupo auto-intitulado espírita.
que ela era uma doutrina para todas as pessoas, inclusive materialistas, inclusive espiritualistas, inclusive nenhuma das duas coisas, ou uma outra coisa, sei lá qual outra coisa seria. Mas o que eu quero dizer é que Allan Kardec baseia numa premissa de universalidade. A doutrina espírita é uma doutrina universal. É uma doutrina que serviria para todas as pessoas de boa vontade, de sinceridade, de honestidade com desejo de conhecer e aprender, acima de tudo, sobre o Evangelho, poderia fazer dela uso. Aí vocês talvez perguntariam, mas por que acima de tudo o Evangelho? Porque o próprio Allan Kardec reconhece o Espírito Jesus como modelo e guia da humanidade a ser observado, conforme ele anota na questão 625 do Livro dos Espíritos. Começamos a compreender, meus amados irmãos, como o Evangelho é grande, como o Evangelho é algo que nos faculta a possibilidade de realizações infinitamente maiores do que aquelas que são propostas até mesmo em nome do Evangelho, que vai muito além de conquistas transitórias, passageiras, que eventualmente poderão ser também, porque quando nós começamos a olhar para a figura de Jesus, ela é tão profunda, porque às vezes alguns poderiam desprezar o Evangelho, digamos assim, ter uma certa repulsa, ou só se aproximar de alguns pontos de contato, porque uma das coisas que Jesus iria propor seria, digamos, uma pobreza, né? Mas se nós começamos a compreender ao estudar o Evangelho, Jesus de fato, talvez, pelo que nós compreendemos, ele foi o mais pobre dos pobres. Mas que é muito mais do que uma proposta de pobreza. É infinitamente além de uma proposta de pobreza. Era uma proposta de desprendimento completo. Não é que o Evangelho nos propõe uma pobreza. Ele nos propõe um desprendimento completo. Jesus mostra para nós a desnecessariedade, em sua exemplificação, em sua própria vida, de uma bala para que sejamos felizes. Que nós não dependemos destas coisas. E ele assim então exemplifica. Então observa que é muito mais do que aquela ideia de que eu preciso ser pobre e disseminar a pobreza, né? Não estou nem entrando no mérito do sim ou do não. Eu estou dizendo que vai infinitamente além desta proposta. Em outras palavras, Jesus nos exemplifica, nos prova que nós poderemos ser felizes independentemente do que nós possuímos materialmente falando, transitoriamente. Enfim, continuando aqui sobre a ideia do materialismo, que é um ponto muito interessante, até porque o materialismo ele tem sido um tanto crescente nestes tempos. Felizmente ele tem crescido, porque é ao crescer o materialismo que nós começamos a analisar a proposta espiritualista. Ou seja, é com as questões inteligentes do materialismo que as ilusões mais infantis do espiritualismo é colocada em xeque. E que ao ser colocada em xeque nós começamos a reconstruí-las. Ao destruir estas ilusões pelo próprio materialismo, nós começamos a construir e a robustecer ideias mais desenvolvidas, inclusive eventualmente dando a oportunidade para entender o porquê propostas materialistas ainda persistem. É como se o materialismo fosse, digamos, a contraforça do espiritualismo, no sentido
aquele espiritualismo fraco, aquele espiritualismo infantil, ilusório, aquele, numa linguagem mais psicológica, aquele espiritualismo inconsciente. O materialismo, sendo mais consciente, obviamente coloca algumas questões da espiritualidade em xeque. E como eu disse, muitas vezes destruindo por completo, porque às vezes a ideia espiritualista é tão arcaica, tão infundada, que não precisaria nem de grandes ideias materialistas para destruí-las. Um pouquinho de lógica, um pouquinho de razão já seria suficiente. Mas o que é mais interessante é que, ao olharmos para as filosofias materialistas, também começamos a compreender, se nós não tivermos preconceitos, compreender onde elas se baseiam, compreender onde elas se estruturam, compreender a psicologia profunda das ideias, dos dogmas da materialidade. E eu aqui citei agora há pouco o Dr. Flávio Gikovati, grande psicanalista do século XX, onde ele começa a observar, por exemplo, que o materialismo não é senão uma religião desvencilhada de muitos aspectos míticos ou místicos também. E nós começamos a compreender que, ainda se tratando de uma certa religião, porque o que passa a mudar é que o materialismo acaba sendo uma religião, digamos, mais substancial, mais legítima com os fatos, porque o materialismo não despreza a ciência como algumas religiões desprezam. E isso faz do materialismo um dogma, digamos, mais robustecido. Mas aí nós começamos, conforme Sócrates já fez e Kardec aqui reanalisa, qual a consistência do materialismo? Ele é sim maior, mais desenvolvido, mais robusto que muitas das religiões. E de certo modo, talvez, nós poderíamos arriscar que na quase total das religiões. Porque, embora as religiões também muitas vezes se apoiam em algo, digamos, sem maiores fundamentações, também não implica que aquilo que elas ainda não provam também não implica que também não seja uma verdade. Muitas religiões se apoiam em ideias das quais elas não conseguem provar, mas também ninguém consegue dizer que elas também estão mentindo, Ou seja, existe também aquela história de lenda, Toda lenda traz por detrás um fato. E a gente começa, ao estudar a história, que isso procede. Toda lenda tem um fato. Quando nós começamos a estudar a mitologia grega, nós começamos a compreender a riqueza das ideias que estão por detrás daquilo. Por mais que nós não tenhamos provas, digamos, concretas acerca dessas ideias. Mas que com o passar dos séculos nós vamos observando filosoficamente a consistência e procedência destas ideias, inclusive com a ciência comprovando e avalizando nas últimas décadas. Aí nós começamos a perceber as consistências, Ou seja, temos de ter um certo cuidado ao questionar também aquilo que aparentemente não é fundamentado. Então temos que ter um certo cuidado. Mas que nós começamos a observar que nós não estamos entrando muito no mérito do valorativo do materialismo, das questões do materialismo, das questões do espiritualismo, ou de nenhuma das duas. Mas nós estamos entrando, digamos, no aspecto que hoje nós poderíamos chamar ético. Embora aqui Sócrates utiliza a moral, muito a moral, embora ele já falava da ética também, mas a moral, ela, digamos assim, ela é mais intuitiva, ela está ligada ao nosso senso de justiça, sem muita dependência, digamos, dos fatos contextualizados. Mas hoje, na atualidade, nós utilizamos muito a ética. Basicamente, a diferença da ética e da moral é que a ética ela serve para todo mundo, para todas as pessoas, para todos os tempos. Ou seja, nem todo mundo precisa ser moral, logicamente falando.
mas todo mundo precisa ser ético. Quando eu digo que nem todo mundo precisa ser moral, é porque a moral às vezes ela é circunscrita a um grupo. Ela o que é moral para um grupo pode ser imoral para outro grupo. E como então resolver este antagonismo? Por isso a ideia de respeito pelas religiões, né? Inclusive isso é prezado em nossa própria Constituição Federal. Porque existe a ideia de que algumas coisas serão subjetivas até mesmo de grupos, e com isso são coisas que não dariam para serem questionadas. Então, ou seja, o que é moral para um grupo pode não ser moral para o outro. Agora, a ética ela já tem um caráter universal, ela já tem um caráter, digamos, mais científico, avalizado pela ciência, mais universalista, ou seja, é algo que não dá para ninguém dizer, não, eu não vou ser ético, eu não quero ser ético, eu entendo que não dá para ser ético. Bom, então você está dizendo que você é um ser que não deve viver em sociedade. Em outras palavras, você está dizendo que você é um ser que ameaça o todo, que ameaça a sociedade, e por isso a lógica nos diz que você merece estar preso. E quem sabe até mesmo executado em alguns países que prezam pela pena de morte. Você daria margem para ser procedido assim para contigo. Porque a ética é o princípio da boa convivência. A ética é o princípio da sociabilidade. Ou seja, todo ser que pretende viver em sociedade deve necessariamente ser convicto da necessariedade do agir ético. Bom, isso pelo menos em princípio. E aí então que nós começamos a compreender que todos nós que esperamos uma boa sociedade precisamos primar pela ética. E nós começamos a ver a observação de Sócrates e as observações que Kardec faz em cima disso, fazendo um comparativo com o Espiritismo, no sentido de que não ter essa ética, não fazer considerações desta ética, nos levaria a uma convivência perturbada. E que aqui, na verdade, ele vem a falar mais da questão, digamos, filosófica, do sentido da sobrevivência do espírito imortal que somos. Ou seja, por que ser ético também, se ao desencarnar tudo acabará? O que Kardec vem a dizer é que isso seria uma ideia muito contraditória, muito ilógica, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma coerência. E nós começamos a observar que até mesmo dentro deste contexto de princípio de boa convivência, ele persiste. No continuar da nossa existência, toda ação gerando reações, se nós não tivermos mantidos os princípios da boa convivência, como nós aqui utilizamos a ética, prezado pela ética, as consequências destes nossos atos, do nosso agir antiético, terá consequências para nós também na vida futura, digamos assim, né? Ou seja, por que eu não responderia, né? Façamos a seguinte análise: se nós estamos vivos e não tivemos procederes éticos, por que nós não colheríamos consequências? Não, mas desencarnou, acabou, morreu, acabou. Tá, você adotou a religião do materialismo. Mas o que pode lhe garantir que você estará acabado depois disso? Como você pode ter essa certeza? Não, mas eu acho que morreu, acabou. Tá, mas então é uma religião também. Porque da mesma forma, por isso eu citei Flávio Gicovati. Flávio Gicovati sabiamente fez esta análise. Ele disse: eu não tenho nenhuma presunção de saber se eu estarei vivo depois da morte. Mas também não tenho nenhuma presunção em ter certeza que eu não estarei. Olha que sabedoria ao analisar. Então você observa que é com base nessa sábia análise, sábia observação da vida,
que a ética se aproxima de nós. Que nós costumamos chamar de moral, porque é a nossa ética mais subjetivada. Então começamos a ver a necessariedade da postura ética. A necessariedade, vamos chamar de moral, porque como eu disse, acaba sendo também muito subjetivo e acaba tendo este valor subjetivo. E acaba sendo importante este valor subjetivo, porque às vezes o que é ético para o outro, para mim, é imoral. Ou seja, eu preciso ir além desta ética. Esta ética ainda pode estar muito pouco desenvolvida aos olhos da subjetividade. E por isso então prefiro a moral. Eu prefiro ir além desta ética. Porque para mim essa ética ainda é pequena, é pouco desenvolvida, ela é pouco exigente. Ela é pequena perto da grandiosidade da proposta ética, da proposta moral que o Evangelho nos apresenta. É por isso que eu opto pela moral. Porque embora às vezes a moral pode ser entendida com algum tipo de moralismo, que também é uma outra religião, né, específica, sem maiores fundamentações, mas aqui estou falando da moral no seu sentido mais abrangente, mais profundo, no sentido mais evangélico possível. Então por isso opto pela moral. E aqui então Kardec vem a falar da importância deste desenvolvimento moral. Eu aqui citei Flávio Gicovati, como eu disse, um grande psicanalista, ou seja, nós temos o amparo num contexto metodológico, científico, de que a moral, de que a ética, de que a moral nos vale, nos deve nos prescindir, deve preceder a todas as tomadas de decisões que nós tivermos. Observe que embora Kardec está fazendo uma análise depois, eu estou aqui considerando e digamos assim, tentando enriquecer, se é que seria possível conseguir enriquecer alguma ideia de Kardec, mas apenas tentando atualizar as questões diante das questões da nossa atualidade. Nós começamos a observar que esta observação de Kardec em relação à doutrina socrática, ela é tanto quanto atual, e nós começamos a observar que ela não só é atual, como ela transcende os tempos, pois ela vai lá no passado, há 2500 anos atrás, e seguramente pode ir pelos milênios por vindouros. Bom, nós aqui vamos parar no item 9, na próxima oportunidade nós continuamos o 10, eu até pretendia continuar, mas como eu acabei fazendo algumas observações, abrangendo um pouco, eu vou parar aqui no item 9, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, porque nosso objetivo aqui é fazer mesmo um pouco desta análise filosófica. Muitos poderiam dizer, mas você falou muito, você observou demais, alguns se arriscariam até a dizer que eu sofismei. Bom, eu costumo dizer que é meramente uma análise sistemática. Nem de longe eu passei perto, eu tive uma proposta sofismática. Porque o que na verdade muitas vezes nós fazemos é que nós autoludibriamos. Nós desprezamos uma análise sistemática em detrimento de uma verdade, em detrimento de um conhecimento, para que nós nos mantenhamos abraçados com as ilusões. Para que nós nos mantenhamos absorvidos pelas ilusões. Porque como nós utilizamos uma expressão comum, né, nós ficamos acomodados. E é confortável a acomodação. Mas ela é confortável, ela não é boa. E isso difere por completo. Por isso nosso objetivo é fazer uma análise sistemática do Evangelho. É fazer um estudo sistematizado. Não sistematizado dentro de um contexto de sistema, de sistemicidade.
mas dentro de um contexto de nós buscarmos uma análise aprofundada, bem estruturada, bem consolidada, bem embasada nos fatos, bem embasada na lógica, bem embasada na razão, para que nós de uma vez por todas possamos nos desvencilhar das ilusões que nos aprisionam, das ilusões que não só nos aprisionam, mas que nos gera sofrimentos, que nos gera prejuízos, que é fator motivador dos conflitos de relacionamentos, que é fator motivador das depressões, que é fator motivador dos suicídios, das desuniões conjugais, enfim, de todas as problemáticas da nossa sociedade, desde aquelas mais próximas, familiares, desde aquelas relacionais, até aquelas mais abrangentes, ligadas ao emprego, ligadas às questões ligadas à saúde, enfim. Nós começamos a perceber que a nossa compreensão ou não compreensão, a nossa ilusão ou não ilusão, acerca de tudo isso que o Evangelho vem a nos dizer, é que faz com que nós tenhamos condições de lidar, de enfrentar e de nos posicionar diante de todas estas coisas. Porque embora muitos supõem que o Evangelho serve para as religiões, muitos supõem que o Evangelho é uma proposta para religiosos, o próprio Allan Kardec, conforme ele anotou, é uma mensagem anotada em Obras Póstumas, o Evangelho serve para as questões gerais, para todas as questões. E o próprio Allan Kardec, na codificação, conforme uma menção do próprio Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido vem para nos ensinar sobre todas as coisas. Eu vou repetir mais uma vez, sobre todas as coisas. Não sobre as questões apenas religiosas, não apenas sobre as questões filosóficas, e não apenas sobre as questões científicas, digamos, mais materializadas, mas sim para todas as coisas. O Evangelho, então, é uma proposta integral para nós, seres integrais. Meus amados irmãos, possa o Mestre continuar nos iluminando. Muita paz.